Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Esse é o verbete de número 4121. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 23 máximos. O tema hoje é apreço textual. A especialidade é a grafopensenologia. E a nossa verbetógrafa é a Nina Rosa, que é doutora em História Cultural, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente da Conscienciologia desde 2003, coautora dos livros O Ciclo de Vida Kaigang, é isso, né? Jogo de Memória Kaigang, uma maneira lúdica de preservar, e também de Ouvir Memórias, Contar Histórias, Mitos e Lendas Kaigang, e é tenepsista desde setembro de 97. O apreço textual é a estima, a consideração e o reconhecimento do valor grafopensênico manifesto pela consim, homem ou mulher, na dedicação, esforço, empenho, esmero, ocupação e reflexão aplicada à revisão cosmoética, tarística, de obras alheias ou próprias. Esse é um tema super importante para quem está escrevendo livro, escrevendo verbete, querendo escrever, candidato a autor. Todos esses aí entram aqui nesse verbete, gente, negócio sério. Pensenologia, o holopensene pessoal da revisiologia. O fato de as leituras interdisciplinares favorecerem a confluência dos grafopensenes, a clareza quanto ao holopensene do autorrevezamento multiexistencial grupal, a retilinearidade pensênica transparecendo na coesão e coerência textuais, a revisão da grafopensenidade, levando a consim a sair da apologia dos trafares para o predomínio dos trafores. Na fatologia, o apreço textual, o ato de verificar a formatação do arquivo antes de iniciar a revisão do texto, o apreço pela apresentação textual. Eu vou pedir especialmente que você fale sobre isso. O apreço pela apresentação textual. A avaliação crítica do texto, os diferentes estilos de escrita, a personalidade do autor expressa na redação, o fato de o século XXI ser o da autocrítica e heterocrítica, repercutindo na revisão exaustiva da grafopensenidade. O fato de a tarefa atual preparar para a seguinte. Na parafatologia, o parafato de a revisão textual alcançar repercussões multidimensionais, o paradever de um intermissivista compartilhar a gesconografia do labicon pessoal, o investimento da consciex amparadora sobre a consim autora de obra tarística. Aí tem aqui na argumentologia uma listagem que vale a pena ler, e na acabativa, coesão textual, conformática, palavra, revisão gráfica parapsíquica, técnica da segunda redação. A consim revisora, quando desenvolve o apreço textual, evita o apreço sobre a grafopensenidade. Paradoxalmente, beneficia a obra, pois o ato da releitura faz predicamentar a escrita. Gente, presta atenção nessa frase enfática, tá certo? Vamos ler aqui o jogo de palavras que ela faz. Ó. Isso aí é o apreço textual. Então, ela usa o apreço com C cedilha, ela usa o apreço com 2 S's, e depois ela vem com predicamentar a escrita. Muito bom. Questionologia. Você dedica o tempo pessoal na revisão da grafopensenidade? Consegue ler o mesmo texto com imperturbabilidade
paciência e persistência por várias vezes, promovendo melhorias e clareza no conteúdo das ideias? Na bibliografia específica, a gente tem 6 itens. Na mega-análise, estima, consideração, reconhecimento, dedicação, produção, obra, escrita, texto, bibliografia, apresentação, dicionário, gratidão, autor, crítica, discernimento, leitura, revisão, lexicologia, gramaticologia e grafopensenologia. Então, vamos passar a palavra aí para a Nina Rosa, para que ela explique um pouquinho o motivo da escolha desse tema. Muito bem. Boa tarde para todos. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu sempre escuto os meus colegas falarem e é uma gratidão mesmo, né? A gente poder estar aqui defendendo esses verbetes, mas principalmente está deixando o nosso nome dentro dos 500 verbetógrafos a caminho dos 1000 verbetógrafos. Eu vejo que o fato da gente vir aqui defender um verbete e publicar esse verbete, porque não basta escrever, precisa estar aqui na tertúlia para defender, só isso dá a legitimidade ao texto enviado, né, ao verbete enviado. Isso faz com que a gente possa chegar mais tarde, a uma possibilidade de a gente chegar mais cedo, né, a se unir a esse grupo na grafopensenidade. Então, imagina o quanto é bom você ter seu nome dentro da Enciclopédia da Conscienciologia para as próximas vidas. Né? Como então, você diz, não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Esse apreço não tem preço. E por que eu resolvi redigir esse verbete? Justamente eu não sou uma profissional da gramática, não sou profissional da revisão, mas quando a gente se torna voluntária da Conscienciologia, a gente acaba sendo profissional de várias áreas. É o autodidatismo, é o incentivo de todo essa possibilidade que dentro do voluntariado conscienciológico a gente consegue desenvolver. Então, dentro desse profissionalismo de revisão de verbetes, de artigo, de livro, e isso eu somo um pouco também na época da academia, que a gente ficava revisando o artigo entre os colegas, ou revisando a dissertação do outro, a tese um do outro. Então, isso tudo foi dando um certo traquejo. Mas eu vejo, e é por isso que eu resolvi escrever esse apreço textual, que as pessoas não valorizam muito o apreço. Parece que é uma batata quente na mão, o texto próprio, e o texto que se revisa de alguém. Então, a gente precisa valorizar as ideias que estão no papel, as nossas ideias e as ideias dos colegas. E com esse apreço, a gente consegue aí predicamentar o texto. Perfeito. Nina, parabéns pelo verbete. Obrigada, Marilux. E dentro dessa sua fala agora, eu vou lá para a parafatologia. O para-dever, na segunda linha, o para-dever do intermissivista compartilhar a gesconografia do Labicom pessoal. Você pode comentar aí para a gente? Já falou um pouquinho na sua fala, né? Qual que é o objetivo. Eu acho isso muito importante também. Esse para-dever do intermissivista compartilhar a gesconografia do Labicom pessoal, ela é super importante, porque a gente precisa chancelar a nossa condição de intermissivista. A gente já fez o curso intermissivista, somos intermissivistas, mas a gente não pode marcar bobeira não, só achar que ser intermissivista é o suficiente. A gente precisa, e isso, por isso que vem essa questão aqui, o para-dever de compartilhar a gesconografia do Labicom pessoal. Todos nós temos um tema para apresentar, um tema para compartilhar, um tema para deixar grafada essa nossa trajetória aqui. Ainda ontem a professora Lília apresentou o verbete, né, revisão autobiográfica. Teve perguntas que as pessoas dizem assim, poxa, mas uma egobiografia não tem que ser alguém importante? Não tem, não. A gente precisa, dentro da nossa programação existencial, nós somos a pessoa mais importante. Porque sem você, a tua programação existencial não vai ser realizada. Se você não valorizar a tua programação, o teu Labicom pessoal, quem vai valorizar?
Então, isso é uma questão de autorrespeito para você estar compartilhando com os outros o teu Labicom. Independente do que seja. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho vergonha de dizer que eu tenho ciúme. Gente, encare esse ciúme de uma vez e ajuda os outros. Né? Eu estou por um longo tempo estudando essa questão da ansiedade. Muita coisa eu já consegui resolver. Esse é o meu Labicom, que eu quero já tornar ele já tem vários verbetes em relação a esse tema, tem artigos escritos, e eu vou fechar essa fase com o livro. E eu vejo que isso é importante, tem relato aqui, a Mabel já tem livro publicado, a Lília tem, a Eliana está com o livro já está assado, né? Já está com a porta aberta do forno para sair. Então eu vejo que as pessoas que publicam livro, esse Labicom pessoal disconográfico, elas têm um divisor de águas, o antes e o depois. E depois do livro, lógico, vem outra turbulência com outro traço para resolver. Não, mas vem esse... o segundo livro. Exato, vem o segundo livro, que é esse outro traço que está em turbulência, que antes não aparecia. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque a fila anda, né? Agora, em polinomiologia, na página 3, o primeiro polinômio, discernimento comunicativo, público-alvo, conforto adequado, assistência atacada. Olha, esse polinômio, esse discernimento comunicativo é super importante a gente ter. E ele está aqui nesse crescendo e nessa linha mesmo. Discernimento comunicativo, ele está diretamente relacionado ao público-alvo. Então, aonde você está, o local em que você está, isso também faz parte de uma técnica que está lá em tecnologia, que mais para frente, se alguém perguntar, a gente aborda, mas é o público-alvo que você vai estar se apresentando. E olha, esse discernimento comunicativo não é só na comunicação verbal, mas também na comunicação da apresentação da vestimenta, dos gestos, sabe? Para você poder acessar esse público-alvo. Não adianta você ir num lugar todo emperiquitada se seu público-alvo não é esse. Se você fizer isso, a assistência não vai ser por atacado, vai ser uma assistência falha. Então, o discernimento comunicativo, o público-alvo e o conforto adequado para você poder assistir em atacado. Então, o conteúdo e a forma perante aquele público. E nesse discernimento, quando você tem esse público-alvo, você precisa estudar, saber quem é esse público-alvo. Então, vamos trazer isso para dentro do apreço textual. Vai escrever um artigo. Para quem que é? Qual é a revista? Então, quando você descobre esse público-alvo, você já vê se vai usar mais ou menos neologismo. Tem que ver as normas de publicação da revista a que ela se destina, para que você possa cumprir, de fato, uma assistência de atacado. O seu livro, por exemplo, qual é o público-alvo do seu livro? São intermissivistas? É associa em geral? Você quer apresentar um tema que seja abrangente para poder chamar a atenção desse público que ainda não chegou na conscienciologia? Tudo isso entra dentro desse polinômio. A última agora. Estou começando, já estou falando na última minha. Assim. Em efeitologia, que eu achei importante também, o efeito da falta de verbação em relação à escrita, de uma maneira... O conscienciólogo, a falta de... O conscienciólogo, ele fica... todo conscienciólogo não... Como é que eu vou dizer? Não é que ele não exista, mas um conscienciólogo efetivo, ele precisa de ter a verbação. O verbo mais ação. Às vezes você entra numa sala de aula, se você não tem a teática, esse efeito da falta de verbação vai ficar evidente em função das energias. Ontem nós tivemos também num laboratório, né? Nós éramos treinanda nesse laboratório, professoras treinandas, e a gente vê a diferença dos alunos quando você começa a expor um tema e que esse tema ele tem a verbação. Quando você se apresenta, um professor conscienciólogo com verbação, a didática ela fica horizontal. Por que ela fica horizontal? Porque é o seu laboratório, a sua verbação, que está sendo dividida, compartilhada, explicada, sabe? Para todas aquelas pessoas que estão, naquele momento, na condição de aluno. E naquele momento, você está na condição de professora.
Mas num segundo momento, você vai estar também na condição de aluno. Então, essa questão de você colocar essa horizontalidade, saber que naquele momento você pode ter algo para entregar, naquele outro momento você vai ter algo para receber. É uma troca constante dentro da sala de aula, em que você exerce os dois papéis. Aprendiz e, naquele momento, tendo a verbação para poder compartilhar. Eu acho isso, esse efeito da falta de verbação, ele repercute energeticamente. Bate em você aquela coisa assim, sabe? Daquele negócio assim, dá um susto, dá um nó na garganta, dá um vermelhão, porque falta a verbação. Agora, se você tem a verbação, você relaxa, confia na equipe extrafísica e o barco anda. Você sente a segurança do negócio, sabe? Nina Rosa, parabéns aí pelo verbete. E seguindo aqui na Principiologia, o último princípio, na página 2, você coloca o princípio de não remuneração inerente ao voluntariado tarístico. Você pode aprofundar? Sim, todos nós sabemos que o nosso voluntariado na Conscienciologia, ele não é remunerado financeiramente. A nossa remuneração é energética. A nossa remuneração, ela é intermissiva. A nossa remuneração, ela é multidimensional. Então, é por isso que a gente colocou aqui essa questão desse princípio da não remuneração inerente ao voluntariado tarístico. As revisões que são feitas dentro da Enciclosapiens, as revisões que são feitas pela Editares, a Uniscom, né, tem um papel super importante nessa questão não só da revisão, mas também de preceptoria, né, do encaminhamento do livro, para a primeira leitura, a primeira revisão, tudo isso é feito pelo voluntariado tarístico sem remuneração financeira nenhuma. Então, quando a gente tem aí a consciência da nossa programação existencial, a consciência do compromisso e responsabilidade que a gente tem conosco e com o nosso colega, daquele traço que você pode ser compartilhado, qual é a melhor remuneração que você vai querer ter do que um cartão de crédito multidimensional? Né? Aí com dividendos, né, com saldo azul e com dividendos a serem colhidos, né, daí aí é que entra aquele verbete que o professor Valdo apresentou para todos nós, da colheita extrafísica. Então a hora de plantar é agora, vamos plantar, é a nossa semente. Às vezes a revisão é uma tarefa assim que ela é cansativa. Ela exaure, ela é exigente. E não só exigente assim na questão do conhecimento, porque isso você pega um dicionário, você pega um livro, você supre isso. Porque a revisão você não faz ela sozinho. Você tem a revisão que você tem todo o acompanhamento da equipe extrafísica e você tem a revisão do acompanhamento dos objetos de escrita, né? Que são os livros, os dicionários, a leitura paralela, a leitura interdisciplinar. Mas tudo isso é para agregar para o autor que você está ali querendo contribuir. Então, é uma tarefa que exaure e energeticamente, muitas vezes você recebe um texto para revisar e se ele não tem, Mabel, o apreço pela apresentação textual... Exatamente o que eu queria que você falasse. O que acontece? A gente recebe um texto, às vezes, sem esse... O autor, às vezes, ele não tem esse apreço por falta de desconhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Né? Mas, o que a gente recomenda? Aquela pessoa que está escrevendo pela primeira vez, pega livros que já foram publicados e olha como é que é o formato. Olha a forma. Isso não é feio, não é plagiar. Não. É você estimular as sinapses para ver o que você quer. Recolhe ali, faz uma seleção de 10, 15, 20 livros. Deixa todos eles abertos. Se você não tem uma bancada grande, usa o chão. Abre todos eles e veja qual é o tipo do meu livro, do meu artigo. Né? Você coloca aquilo tudo ali, você vê, vai comparando, vê onde você quer chegar. E prepara um texto com uma apresentação. E olha, essa apresentação textual nem precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Faz ali o espaçamento, as margens, deixa que nem fala lá o Daniel Ronke, deixa um oxigênio entre um parágrafo e outro, nem que seja mínimo, para que o leitor consiga visualizar aquilo numa organização ortopensênica, sabe, numa organização visual no mínimo. E a gente vê que também tem escritores, autores veteranos,
que não prezam muito pela apresentação textual. E você pega um texto desse, às vezes dá uma confusão mental. Isso. É impressionante. A gente, mesmo com experiência, e tem pessoas revisores que têm muito mais experiência, olha, a gente conversa, dá um nó na cabeça, só em função do desleixo com o texto e com a apresentação textual. É importante falar isso, né? Porque às vezes o autor, seja de verbete, seja de livro, de artigo, ele, na cabeça dele, ele acha que é o revisor que vai fazer isso. Isso é um problema do revisor, isso não é problema meu. E não é assim, ele é o autor, do começo ao fim de todas as fases, né? Então é importante ter essa apresentação mínima por respeito a ele e por respeito ao revisor. E por respeito ao futuro leitor. Depois, mas você sabe, Mabel, que esse respeito que você falou, respeito a ele, e o professor Valdo sempre dizia, ele é o primeiro leitor do próprio texto. Claro. Então, isso eu acho fundamental. Quando eu pego algum texto que está meio assim desgrenhado, a primeira coisa que eu faço é arrumar. Sim. Para depois iniciar o trabalho. Senão você não consegue ler. Não. Não consegue aquilo ler. dispersa, aquilo dá um... Aquilo é cheio de caruncho, né? Aquele texto carunchado, que você não sabe para onde você vai. Não dá certo. É um texto mofado. É um texto mofado. Ele chega mofado. Agora, assim. então, já que nós estamos cutucando, vamos cutucar mais. Pior é aquele que chega lá com um livro que diz que está quase pronto, e acho ótimo, e ele não lê o livro inteiro. Gente, existe isso. Existe um autor que entrega o livro para você ler sem que ele mesmo tenha lido. Ele foi fazendo, aglomerou uma série de capítulos, mas ele não imprimiu e leu o texto antes de entregar. Então, realmente, aí fica difícil. Você tem que devolver, falar, olha, lê primeiro, revisa você, depois você me passa. Né? Isso é um apreço textual. Isso daí era o que eu ia falar aqui, questionar. A paradoxologia, ou na sexta linha, que fala justamente o paradoxo do autor ser o principal revisor da própria obra. É isso que vocês estão falando, né? Esse paradoxo... É o paradoxo, né? Você sabe que todo artigo, verbete, livro, o autor, às vezes, ele cansa da leitura. Aí ele lê umas 3, 4 vezes, nem chega a 3, 4 às vezes, né? Fica com dor de cabeça. Dá uma paradinha. Quando eu estava fazendo mestrado, a professora orientadora, ela dizia assim, a gente entregava um capítulo e ela dizia assim, agora tire férias. Se mantenha distante desse capítulo por 15 dias. É isso aí. E 15 dias ninguém acessava aquele capítulo lá. A gente era bem obediente porque ela era bem rigorosa. Mas essa é uma técnica. E aí, o efeito que faz esse distanciamento de 10, 15 dias do texto, ele é uma beleza. Porque quando você recebe aquele texto com as observações, ou a própria releitura sua, é outra. Você está com as ideias mais claras, você já leu um outro texto sobre aquele mesmo assunto, você já tem outras ideias. Então, não ter pressa em relação à sua escrita, e veja bem, não entenda não ter pressa com a escrita, a procrastinação, mas não ter pressa com a releitura do seu texto. Eu tenho uma técnica, eu não entrego nenhum texto pronto no dia que eu termino. Nunca. Eu também não. Eu nunca entrego isso. Nunca. Eu terminei o texto, como diria um ex-ministro nosso, ele agora é imexível. Eu acho que está ótimo, né? Terminou, está ótimo. Então está ótimo. Então você guarda aqui, daqui 3 dias, eu não entrego para ninguém. Daqui 3 dias eu vou ler de novo. Para ver se realmente não tem nada para ser mudado. Essa é uma técnica, né? De você dar esse espaçamento de dias entre o texto finalizado e o texto que você vai entregar para revisão. É muito importante isso que você está falando. É muito importante. Eu queria mais uma questão aqui na pensinologia, na primeira folha. Terceira linha, a clareza quanto ao holopensênio do autorrevezamento multiexistencial grupal. Olha, essa clareza quanto a esse holopensene,
ele foi implantado aqui, principalmente pelo professor Valdo, quando ele deu a oportunidade a todos nós desse autorrevezamento multiexistencial grupal através da grafopensenidade, que é a nossa querida enciclopédia da Conscienciologia. Essa enciclopédia, ela é um doce de coco, gente, ele é um doce de leite, seja o que for, uma manga, como dizia o professor Valdo. Que é, Lília? Uma ambrosia. Uma manga madura, uma ambrosia, né, que estava falando. Em respeito a Marilux. Então, ela é a principal ferramenta que a gente tem nessa existência de firmar esse autorrevezamento multiexistencial grupal. Nós vamos firmar o nosso autorrevezamento pela cognição, pelas ideias avançadas. E dentro desse autorrevezamento grupal está o nosso autorrevezamento serexológico também, individual, personalíssimo, em função do quanto a gente coloca nos verbetes a nossa personalidade, o nosso temperamento, as nossas reciclagens, a nossa autobiografia. Ontem, nessa oficina, a professora Malu Balona mesmo estava dizendo, olha, ela aproveita os verbetes para colocar a egobiografia dela aqui dentro. Porque é uma segurança a gente ter aí. Quantos tomos a gente já está dessa enciclopédia, Eliana? 20 ou 21 páginas, de 900 páginas cada um. 20 a 21. 20 a 21 tomos. Então, vocês vejam que, entre nós publicarmos um livro solo, que é, no mínimo, um dever nosso, não é uma obrigação, é um dever, imagina, sei lá, quem tem mais chance de se perder? Um livro ou 21 volumes? Então, é uma garantia proexológica a gente ter verbete publicado dentro da Enciclopédia da Conscienciologia. Ok? Profissionalização, item 1, na página 4, acolhimento. Poderia falar, se possível, das repercussões da própria experiência? Posso, sim. Aqui nessa profissionalização, a gente elencou aí 11 procedimentos capazes de otimizar a revisão de textos pessoais e o alheio, né? Então, lembrando que esse apreço textual é o próprio texto e o alheio também. No acolhimento, o que a gente coloca aqui? Acolher o conteúdo assistindo consciência e consciex relacionadas ao tema. A revisão profilática promove o desassédio mental somático. Nenhum texto ele é escrito apenas por uma mão, né? Ele é sempre escrito a duas mãos, porque a gente tem aí a influência, né, do extrafísico, desde a escolha do tema que a gente está escrevendo, e aqui os autores também relatam isso. O próprio professor Valdo dizia que ele não pode dizer que ele é autor sozinho, porque ele teve toda aí uma equipex junto com ele. Então, na condição de revisor e revisora, é uma prática acolher o conteúdo do texto, ver a relação desse tema e o quanto ele evoca consciência e consciex relacionados àquele assunto. Às vezes você pega temas que são bem patológicos e que eles precisam ser abordados até para que se apresente uma profilaxia disso, né? Nesse final de semana teve o evento também, Balzac, do século XIX ao século XXI, foi apresentado ali o Cristo Espera por Ti, e o próprio Zéfiro, dentro do livro, ele fala sobre a profilaxia do fracasso. Então, aqui, nesse acolhimento, a gente precisa ver aonde que a gente pode ajudar os autores na revisão dessa profilaxia. E, nesse sentido, além de acolher o texto, a gente acolhe a consim, autora, todas aquelas consins que fazem parte da bibliografia estudada por ele, e muitas dessas consciências da bibliografia, elas já são consciex, e podem muito bem estar ali, naquele holopensene, naquele momento que você está revisando. Nesse acolhimento, é importante o revisor e o autor observarem a energia que se estabelece na sua bancada de trabalho. Os livros que ele retira da prateleira, sabe? Eu me lembro muito bem do professor Ivo falando sobre o estudo que ele fez do Holocausto. Até ele participou de uma aula, né? Tem uma aula gravada no curso Leitura Lúcida.
E ele falava, a aula dele está muito boa, quem fizer o curso vai poder assistir, ele fala que ele não tinha coragem de ler aqueles livros sobre o Holocausto, aquilo causava um mal-estar. Até que ele falou com o professor Valdo, e o professor Valdo disse, pô, né, encara essa. Então, a gente, escrevendo, e ele relata isso nesse vídeo. E isso faz parte do acolhimento. A gente acolhe também os assediadores. Às vezes, eles não querem que você estude um tema que é profilático, porque aquilo incomoda, as consciex não ficam perto, porque elas vão precisar fazer a reciclagem. Então, a gente tem que ver aí a seriedade da condição de revisor e o desassédio mental somático que se faz à distância, quando você devolve o texto para o autor, um texto mais limpo, mais ordenado, mais claro e com sugestões. Não basta você devolver um texto colocando uma interrogação. O autor recebe e vai dizer assim, mas fiquei com mais interrogação ainda. Então, quando você devolve, dá a devolutiva para o autor, você tem que dar esse encaminhamento. Isso faz parte do acolhimento. Ortopensatologia, página 1. Poderia aprofundar a ortopensata. Grafo pensene. Pelo texto se verifica a paciência do autor ou autora. Eu acho que é sempre bom a gente falar essa questão da ortopensatologia, que ela é uma sessão inserida no verbete, né, que foi aí a Dulce e a Rosa que pediram para inserir. Essa ortopensatologia, ela é de autoria do professor Valdo, e todas elas são extraídas do léxico de ortopensatas. Então, nessa epígrafe Grafo pensene, é aquela questão da nossa personalidade, o nosso temperamento, ele estar implícito no texto. Né? Então, pelo texto se verifica a paciência do autor ou autora. Essa paciência do autor ou autora, ela está na escolha da melhor palavra para o público-alvo, que nem você perguntou. Ela está no cuidado da apresentação. Ela está no cuidado da primeira revisão que o autor fez em relação ao seu próprio texto. Então, tudo isso, quando você entrega um texto, que ele já está meio caminho andado, a sua reciclagem, ela está implícita nessa paciência do autor ou autora. E a gente tem que lembrar também, paciência é um tema que também eu estudo, eu estou aí, a gente vai avançando um pouquinho por vez, né? E as pessoas são um estímulo, os textos para revisar são um estímulo desse desenvolvimento da paciência, mas eu acho que isso é muito importante para todos os autores e autoras, porque quanto mais paciente a gente for com o texto, mais acesso a gente vai ter com a Equipex para trazer verpons, né, o verpons, né, trazer um texto mais alinhado aí com as ideias da conscienciologia. Proverbiologia, página 1, terceira linha. Comente, por favor, sem crítica não há discernimento. Pois então, esse sem crítica não há discernimento, eu estava lendo a revista Scriptur, e nessa revista o professor Valdo, a Scriptur número 4, e o professor Valdo estava sendo entrevistado pelo Alexandre Zaslavski e mais a professora Rosemary Salles. E nessa entrevista, eu retirei dois trechos da entrevista. Né? O primeiro foi esse que a gente colocou aqui na Proverbiologia, sem crítica não há discernimento. Você imagina assim, você estar lendo um texto sem crítica nenhuma, você não vai estar aprendendo nada. Toda vez que você lê um texto sem criticar, você está perdendo tempo. Toda vez que você assiste uma tertúlia, escuta um verbete, sem autocrítica, sem a crítica, é perda de tempo. E essa questão do sem crítica não há discernimento, faz parte dessa entrevista que o professor Valdo trouxe, a gente colocou em Proverbiologia, e eu aproveitei um trecho dessa entrevista e joguei lá em Fatologia. Que nessa entrevista, os dois professores, né, o Zaslavski e a professora Rose Salles, eles perguntam para o professor Valdo sobre o paradigma consciencial dentro do meio acadêmico.
né? Como é que vai ser isso? Ele vai ser bem aceito? Como é que vai ser isso no futuro, né? E aí o professor Valdo comenta que dentro do meio acadêmico já se começou a fazer a crítica à religião, né? Já tem matérias aí que criticam a religião, a própria filosofia, a história há muito tempo já vem criticando a religião. Vários professores, você pergunta qual é a religião, a maioria diz que é ateu, né? Porque a história mostra muita coisa em relação a isso. Então, o combate à religião, nas palavras do professor Valdo, dentro dessa revista. E ele disse assim que, num segundo momento, e é esse que ele diz que o fato do século XXI ser o da autocrítica e heterocrítica, repercutindo na revisão exaustiva da grafopensenidade, é porque ele diz naquela entrevista que, e claro que vem em cima uma reflexão também de quem lê, que à medida que os professores vão fazendo uma autorreflexão sobre outro paradigma, como é o paradigma consciencial, eles vão inevitavelmente ter uma autocrítica, uma heterocrítica em relação aos próprios textos e os textos alheios. E isso, inevitavelmente, vai mexer na grafopensenidade deles. E eu quero aproveitar aqui a presença da professora Lília, porque ela lançou um livro, e nesse livro ela faz uma maxi-dissidência, justamente porque ela entendeu essa questão, entendeu e vivenciou, né, essa questão da auto e da heterocrítica repercutindo na revisão exaustiva da grafopensenidade. Esse livro dela, e é isso que eu pergunto agora para você, professora Lília, se ela comparar esse livro, que é uma saideira, né, em relação aos livros que ela publicou no decorrer da carreira acadêmica, a grafopensenidade mudou, né? Mudou. Eu acho que essa, para mim, foi o centro, o cerne da mudança. Mudar a forma de pensar para escrever. Para mim foi assim, eu cheguei, foi muito difícil, assim, demorou para conseguir fazer isso. Não foi fácil, né, porque eu estava mergulhada no holopensene da sociologia, é o meu trabalho cotidiano há 30 anos. E eu decidi que eu não queria mais pensar daquela forma e que eu não queria mais escrever daquela forma. Então, foi um grande trabalho, assim, um trabalho, para mim, foi o esforço máximo que eu já fiz até hoje na vida, posso dizer isso, para conseguir me posicionar e para conseguir escrever de outra forma. Não é fácil. Muita gente vai chegando na graduação assim, aí já olha lá para frente e fala, não, eu não vou prosseguir, né, eu quero continuar pensando mais aberto. Não, eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado, eu ia para congresso, eu estava no auge da carreira. Então, pensa como é difícil, né? Aí eu descubro que sou intermissivista, ali no meio. Tem uma demanda de gente, né, de consciência e consciex, pelo trabalho que eu estava fazendo. Deixa eu ver se Foi difícil. Eu perdi um pouquinho aí a história. Você teve a dificuldade para mudar da escrita acadêmica para outra escrita ou não? Não entendi direito. Tudo, o conteúdo, a forma, eu tive essa dificuldade. Mas para sair do academicismo? Para sair do paradigma mecanicista, convencional da academia. Da ciência convencional para entrar na ciência conscienciológica. Não foi fácil. Não foi fácil, porque eu estava muito envolvida já. Entendi. Agora, eu queria aproveitar, já que você citou o livro do Balzac, que a gente lançou agora no evento, e eu não estou conseguindo evitar de pensar aqui na relação que ele estabeleceu com a revisão, a partir da leitura do seu verbete. Porque a revisão para o Balzac era uma espécie de compulsão, de obsessão, ele era obcecado pela revisão, né? E a gente lendo as cartas que ele deixou, ele se referia aos seus editores, ao pessoal técnico, acho que agora, ao seu pessoal técnico, ele se referia como verdadeiros parceiros. Parceiros sem os quais ele se sentia fazendo um trabalho de equipe, né? Então, nesse sentido, tendo visto muito o Balzac, né, dando essa importância a todo o pessoal técnico, né, principalmente na questão da linguagem, que são os revisores, eu aproveito para sugerir um item no seu verbete,
que é a interação autor-revisor. Eu acho que sem o revisor, o autor não vai. Primeiro, o autor tem que ser um bom revisor, como a gente já está falando aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe uma interação forte, né, entre os dois. Total. Sem o revisor, o autor não vai. Ou seja, o revisor ele tem que se sentir uma parte daquela obra, uma parte daquele trabalho. E o autor não pode ter medo do revisor. Exatamente. E o autor não pode ter medo do revisor, o revisor se sente parte, e o autor não acha que ele é assim, o juiz da condenação final. Exatamente. Porque às vezes existe isso, né? São parceiros, o objetivo deles é o mesmo. Você sabe fazer aquela obra acontecer. Às vezes a gente nota que o autor se sente impactado, às vezes, com a revisão. Mas não é para impactar ou é uma crítica, é para melhorar o texto. Claro. Então, nesse sentido, assim, é bom que os autores que se sentem assim, fazer uma reflexão, né? Não existe texto pronto. Não existe texto acabado, texto perfeito. Ele sempre pode ser melhorado, sempre. Então, e também, às vezes, tem um mito, né, Isabel, que a pessoa entrega o livro para editares ou até na Unescom e acha que o livro está pronto para ser publicado. Ai, gente, é difícil. A gente tem vontade de pegar esse autor, sentar do lado e falar assim, vem cá ver como é que é, né? A vida de um autor, porque vai e volta, vai e volta, o texto vai, o texto volta, o texto vai. Não ficou bom, então vamos. O que aconteceu agora? É assim. Mas, Isabel, Mabel, você sabe que, nesse sentido, passar pela academia é bom. É bom, porque lá os professores não têm piedade da gente. Tá com febre, toma um melhoral e começa de novo. Começa de novo. Eu me lembro que quando eu estava também nessa época aí, quando eu estava no mestrado, eu estava passeando na praia no final de semana, eu estava caminhando para arejar a cabeça. E deu a casualidade de encontrar a minha orientadora na praia. Ela olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui que não está escrevendo? Eu só fui arejar a cabeça um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a gente vê que... Esse desafio se atrai. Esse rigor, assim, quando a gente começa a chegar no meio termo e observar, ele ajuda. Porque a gente fica calejado. Claro. Então, você escreve um texto, você já sabe que aquele texto não está pronto. Não, e que sempre vai ter crítica. Sempre. Gente, que bobagem é essa? Sempre vai ter crítica, sempre vai ter alguém que vai acrescentar, sempre tem alguém que pensa diferente. É natural. E esse pensar, é bom. Pensar diferente acresce o texto. Mostra um viés que o autor não tinha percebido ainda. A gente vê isso muito nos verbetes, né? Os pontos cegos do autor. Gente, é assim de ponto cego, que você está achando que você já cobriu tudo. Aí vem uma pessoa e fala, mas você esqueceu aquilo? Eu falei, nossa... É sempre assim. E às vezes a gente se passa também, né? O tema pede aquele conteúdo e aquele conteúdo não está ali. Não está ali. Então é natural. Relaxa. Relaxa. Na próxima vez a gente faz. Por isso que eu gosto tanto da palavra perfeccionismo. Desculpa, perfectibilidade. Ó o ato falho. Ó o ato falho. Opa, eu já olhei assim. Não, perfectibilidade. Por que perfectibilidade? É que hoje de manhã eu fiz uma entrevista e esse traço do perfeccionismo aparece, né? A consciência aqui precisa trabalhar esse traço. Mas a perfectibilidade, ela é aquela palavra, aquela condição que você sempre pode fazer melhor. Então, relaxa. Não queira fazer aquele texto perfeito, acabado e pronto. A próxima vez você faz outro, faz melhor. Mas não seja negligente, não é isso? Não seja negligente. Então vamos com calma, né? Assim, não queira ser perfeito, mas não seja negligente. Faz o meio termo. É isso. Você podia, Nina, fazer um cotejo sobre taquipsiquismo e o apreço textual? Sim. Eu sou taquipsíquica. E... Aliás, aqui, né? Ela também. Ela também. E por isso que, assim, eu agradeço meus professores da academia, cada um deles,
Porque no primeiro semestre, e eu já falei isso aqui, e eu falo de novo, eu tive um professor que nos acompanhou, o primeiro semestre deu greve na universidade pública. Ocorreu a greve e os professores debandaram. Ficou um único professor e ele precisou ministrar 4 disciplinas para nós. Algumas não eram dele, mas ele, para manter o semestre correndo, nós tivemos o semestre inteiro, todas as manhãs, o mesmo professor. Nossa. Então foi um desafio para ele, um desafio para nós. E com esse negócio do taquipsiquismo e tudo mais, ele dizia assim, a sua cadeira não tem prego, sabe? Porque eu queria fazer aquilo e a superficialidade, A sua sabe? cadeira não tem prego, é ótimo. Oi? Isso é ótimo. Sabe, a superficialidade, ele dizia, ó, você vai sentar e vai terminar de ler o texto até o fim, fazer todas as anotações, refazer o texto, refaço o texto. E eu me lembro que numa das provas, eu peguei e fiz a prova, e eu estava, e claro, e aí tem o psiquismo, tem a questão da ansiedade, que eu queria chegar na biblioteca, porque quando eles falavam que tinha um livro para a gente estudar, todo mundo saía para a biblioteca central para pegar o livro, porque tinham poucos exemplares. Então, quanto antes a gente saía da aula, melhor. E era aquela corrida, né? E o pior é que a gente fazia isso e depois a gente voltava e ficava... era quase como se fosse uma competição, sabe? Uma maratona. Então, essa vez eu consegui antes de você, kkkk, aquela coisa assim. Então, o estudo era difícil, mas a gente se divertia também. E nisso, eu fiz uma prova e foi muito superficial. Uma prova sobre o iluminismo. E aí, o professor olhou para mim e disse assim... O professor era muito sincero, ele dizia assim, Nina... No intervalo, ele pediu para falar comigo, ele nem falou na sala de aula, ele disse, Nina, tu está querendo enganar quem? Sabe? Então, toda essa questão do taquipsiquismo, da superficialidade, de tirar os pregos da cadeira. Hoje, eu fico mais de 4 horas, às vezes, e isso não é uma conduta saudável, mas quando eu pego um livro para ler, eu esqueço. Eu chego a ficar com algumas partes somáticas amortecidas, sem perceber, sabe? Porque aquele texto me absorve, eu acho aquilo tão interessante, e vai. E nessa leitura, as associações de ideia, e o taquipsiquismo ajuda muito nisso. Então, saber aplicar o taquipsiquismo, também de uma maneira homeostática, é fundamental. Senão a gente se desvia, a gente fica superficial, e a gente precisa corrigir essas graduações. Então, hoje, o taquipsiquismo me ajuda em função de eu ter tirado os pregos da cadeira. Né? Eu já estou numa fase mais pacienciosa. As revisões me ajudaram muito nessa questão do propósito ansiolítico. Então, para mim, isso, revisar texto e o apreço textual é resultado de uma técnica aplicada, viu? Fatologia, página 2, final da 12ª e 13ª linha. Pode exemplificar a escolha do vocábulo mais assertivo para contexto temático e o zelo em privilegiar expressões não belicistas? Sim, a escolha do vocábulo mais assertivo para a escolha do vocábulo mais assertivo para o contexto temático é o que a gente já tinha falado aqui, né? De você escolher as melhores palavras para aquele público-alvo. Um exemplo é a própria revista Holotecologia, né? A própria revista Consciência, que eles pedem para que a gente sempre explique o neologismo quando utilizado. Algumas revistas pedem para que não se utilize o neologismo, mas sim se converse sobre o significado do neologismo dentro do texto. Então, aí tem vários recursos que a gente pode estar utilizando para poder utilizar esse vocábulo mais assertivo no contexto temático. E lógico que aí entra a questão do dicionário analógico, que ele pode ser suprido sempre com o dicionário do lado. Tem o dicionário das ideias afins e dicionário analógico. Então, todo autor que tem um apreço textual, ele tem que ter aí alguns objetos de consumo, né, que são essas companhias desses dicionários, para estar escolhendo esse vocábulo mais assertivo.
E o zelo em privilegiar expressões não belicistas, isso daqui para mim é primordial nos textos. Todo texto que eu reviso, eu tiro todo aquele negócio, atingir o objetivo. Não atinja o objetivo, busque o objetivo, alcance o objetivo, conquiste o objetivo. Mas atingir, eu fico imaginando assim, e eu estudei a questão indígena, eu fico imaginando assim um índio puxando a flecha para atingir alguma coisa. Então, assim, atingir, para mim, num texto, não pode entrar. E a gente precisa lembrar também que essas palavras belicistas, a gente precisa fazer a limpeza do nosso passado. Se a gente fica colocando palavras belicistas no texto inconscientemente, no momento que você vai fazer a revisão, você tira essas palavras belicistas, né? Então, é preciso tomar cuidado com essas palavras. Eu sou uma faxineira de textos. Eu sou. Eu sou uma faxineira de texto e gosto de ser uma faxineira de texto. Eu gosto. Eu só queria dar um depoimento, é impressionante. Até eu brinquei com ela que a Nina é uma cacófatossida. Ela consegue catar, achar tudo que é cacófato em texto. É ótima a revisão da Nina. Ela é excelente. Então, nisso assim, ela é especializada realmente em limpar, em ser mega faxineira. Ela vai, eu lembro que no livro do Zéfiro, ela ia tirando lá o que era para tirar. Ela, não, muda para cá, muda para lá. Ela fazia isso. Então, e o interessante é que eu tenho um olhar que já está tão treinado que eu pego o texto, parece que o olho vai ali, naquele cacófato, naquela palavra belicista, eu já tiro, já falo para o autor o porquê para tirar, porque se você só substitui a palavra, às vezes o autor vai dizer assim, mas por que tirou essa palavra? Né? Não está no sentido. Se a gente avisa, ele já fica com um alerta em relação às outras palavras que ele pode estar utilizando, e isso limpa a programação, Oi? Limpa a escrita, mas muito mais do que a escrita, limpa o teu rastro evolutivo, a energia do texto que você está deixando. Oi, Nina. Oi. Parabéns pelo seu verbete. Tudo bem? Na verdade, obrigada pelo seu verbete. Ele está muito bom. Assim, eu gosto muito desse tema revisão e está me ajudando bastante. E aí eu estava lendo aqui a neossinapsologia, e você fala a revisão tarística predispondo a neossinapse evolutiva do autor, no autor. E eu recordei, ao ler essa frase aqui, uma experiência que eu tive há uns 20 dias atrás, numa oficina que a gente chama lá no IPCBH de grafo pensenário. E nesse grafo pensenário, é um campo de escrita, eu aproveitei para fazer uma revisão. E nessa revisão, a primeira impressão que eu tive do texto foi exatamente essa. Nossa, não dá para aproveitar muita coisa aqui, não. Tá. E ao longo da revisão, foi meio que um aprendizado para mim, exatamente isso. A nossa missão enquanto revisor não é só condenar o texto, é principalmente ajudar o autor a extraindo o melhor daquela ideia ali. Então, isso foi um aprendizado ímpar no momento da revisão, né? E por que eu acho que eu tive essa experiência? Por conta de um tema que eu estou estudando, que é a censura. Né? E aí, a censura, enquanto eu estava lendo o seu verbete, eu vi aqui na fatologia que você fala sobre a avaliação crítica do texto, e também na sua proverbiologia, que sem crítica não há discernimento. Né? E aí a censura, se a gente for colocar em stricto senso, ela traz para a gente essa questão da crítica, realmente. E aí, se você, enquanto historiadora, ou assim, na sua experiência pessoal, se você pudesse falar um pouquinho para a gente entre censura e a revisão, porque eu considero exatamente que a revisão tarística, ela é uma terapêutica até da censura, né? Da censura crassa. Se você pudesse comentar. Sim. Olha só, quando a gente recebe um texto para revisar, aquele texto, nada é por acaso, tudo está correlacionado. Então, o texto, a gente recebe o texto, o tema do artigo, do verbete, do livro, do que for, ele sempre tem, inevitavelmente, uma relação com as nossas reciclagens e com algum traço que a gente está trabalhando, ou até com o nosso passado. E a censura sobre o texto, ela não ajuda em nada. E toda vez que a gente percebe uma censura, a gente está prejudicando o autor. E mais do que isso, a gente está nos prejudicando, né, em função até dessas questões que a gente tem para resolver com o passado. Você estava falando, e eu estava tentando lembrar o nome de um livro, que, se não me engano, é Cães de Guarda.
É um livro escrito por uma historiadora e ela fala justamente sobre a censura na época da ditadura militar. Eu acho que é esse o nome, não sei se você conhece, é Cães de Guarda. E vale a pena ler esse livro com outro olhar. Sabe, se você quiser dar uma olhada nessa literatura também, para ver essa questão da sua censura, não relacionada com a época da ditadura, mas para você ver como é que se davam todas essas censuras, porque até para fazer uma taxologia e ver a terapêutica disso. Por isso que é importante, toda a revisão, ela é, antes de tudo, terapêutica para nós, ela é profilática para nós, e quando a gente entende isso, a gente consegue fazer essa terapêutica e profilaxia para o autor. Eu não sei se eu te respondi. Ah, com certeza. Eu vou anotar aqui o nome do livro e vou procurar. Obrigada, Nina. Obrigada a você. Fatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima. Você traz a autoconfiança comunicativa. Poderia nomear as etapas graduais dessa conquista em relação à sua percepção? Só me diz de novo a linha, Mabel. Página 2, quinta linha, de baixo para cima. De baixo para cima, quinta linha. Autoconfiança comunicativa, o que ela quer? Poderia nomear as etapas graduais dessa conquista em relação à sua percepção? Sim. As etapas para você ter aí uma autoconfiança comunicativa, e de novo aqui, essa questão comunicativa, a gente não pode pensar só na comunicação escrita. A gente tem que pensar na comunicação verbal, na comunicação de escuta, porque às vezes a gente se comunica com o outro só de ouvir. E isso também tem a ver aí com o processo do propósito ansiolítico. Então, para desenvolvimento da autoconfiança comunicativa, a primeira etapa que eu vejo é a leitura. A pessoa se preparar com uma leitura, e aí eu não sei em que sentido você quis saber isso, se é na escrita ou se é na apresentação de um trabalho, numa palestra, mas você vai ter uma autoconfiança comunicativa quando você dominar um tema, um assunto, a gente nunca vai dominar 100%, mas você precisa ter conhecimento, o mínimo de conhecimento sobre aquilo que você vai falar, né, para você se sentir confiante. Mas lembrando, sem aquela neurose e o perfeccionismo. Tudo tem limite. Então, você vai aí trabalhando essa autoconfiança comunicativa primeiro com a leitura. Um outro dado dessa autoconfiança comunicativa é você, nessa leitura, sempre observar quem já escreveu sobre aquele assunto. Às vezes, a gente vê muito aqui dentro da própria conscienciologia, na academia até nem tanto, porque lá a questão é bem rigorosa, né? Mas aqui a gente vê muito, às vezes, a pessoa falando sobre um tema, mas não leu quem já publicou aquele tema e pensa que está trazendo algo inédito. Tem muito. Tem muito. E isso entra na falta de confiança comunicativa. Se a pessoa tivesse aberto um pouco mais os olhos, aprofundado um pouco mais a pesquisa, ela ia ter mais autoconfiança no que fala, no que escreve. E às vezes ela está insegura e não sabe nem o porquê. E é justamente essa falta, porque, gente, energeticamente isso fica. Imagina eu chegar aqui e dizer assim, falar sobre o EV. Porque se apropriando dessa definição, sem citar o autor. Eu vou receber energeticamente várias emanações energéticas das outras pessoas dizendo, mas escuta, como é que ela está falando isso se ela não é autora, não é a propositora da ideia? Então, toda vez que a gente tem, e isso faz parte da autoconfiança comunicativa, o respeito pela ideia do propositor. Se você sabe pouco, vai ver quem escreveu aquilo. E uma outra coisa que eu aprendi na academia, também de um professor, leia sempre o original. Sempre. Tem um texto do Stephen King que ele fala sobre isso. Tá na internet, quem quiser, coloca lá. Leia sempre o original. É título desse artigo. Foi publicado, se não me engano, na Veja. E ele fala,
E ele até diz assim no artigo, você está dentro de uma sala de aula, está enfadonho, aquele professor não está trazendo nada de novo, saia discretamente da sala e vá para a biblioteca e leia o original. Você vai entender muito mais do que ficar ali na sala de aula. Então, isso faz parte da autoconfiança comunicativa, o trabalho energético faz parte da autoconfiança comunicativa, e você dizer que não sabe também faz parte da autoconfiança comunicativa. Isso eu não sei, vou pesquisar. Fatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Quanto à perfectibilidade da revisão e escrita textual, gostaria de saber sua opinião quanto às revisões de expressões oximorônicas ou intencionalmente ambíguas, que exprimem a ideia da percepção pessoal do autor, muitas vezes não captada da mesma forma pelo revisor. Expressão esta que pode mesmo emitir um juízo de valor ou denunciar um preconceito pessoal do próprio autor. Venho da Espanha. Olha só, a ambiguidade, ela tem que ser muito bem utilizada no texto. Quando você quer... Quando o autor utiliza ambiguidade propositalmente, com lucidez, ele tem uma finalidade para isso e ele explica no texto. Agora, quando o autor escreve de uma maneira ambígua, ele mostra no texto, e aí todos nós nos mostramos no texto, uma labilidade, sabe? Ele não se posicionou em relação àquela ideia. Está ambíguo aquele texto, a ideia está ambígua. Por quê? Então tem que ver, ela falou de preconceito também, né? Preconceito. Mas o preconceito é de quem que ela fala ali, do próprio autor. Eu não entendi o preconceito do autor. Expressão essa que é essa ambígua, que pode mesmo emitir um juízo de valor ou denunciar um preconceito pessoal do próprio autor. Quer dizer, que ele está dando um recadinho. Ele está dando um recadinho. Olha, uma das coisas que eu cuido nas revisões que eu faço, e aí aqui tem a Iliana também, revisora, eu compactuo com isso. Eu procuro retirar e avisar para o autor essa questão de recadinho. Explica que já tem uma pergunta sobre isso, então já fala. Nesse sentido, a ambiguidade. Por exemplo, a pessoa emite um recado através do texto, ela quer passar um recado, por exemplo, falando sobre parapsiquismo, né? Então, ela faz toda uma contextualização para dizer que ela rechaça o parapsiquismo ou que ela acha que as outras pessoas precisam trabalhar mais as energias, mas ela faz isso nas entrelinhas do texto e usa uma palavra justamente aí ambígua. Sabe, uma palavra que ela oferece dois sentidos conforme que isso gera dupla interpretação. Essa é a técnica, se for feita com racionalidade cosmoética, é a técnica do entrelinhamento. Mas mesmo assim, o entrelinhamento, às vezes a gente deixa um recado nas entrelinhas sem usar uma palavra ambígua. Pode, claro. Uma palavra ambígua. Pode não usar. Mas a palavra ambígua, ela é... Olha, tem que ter muita cosmoética para usar a palavra ambígua. Você quer complementar, né? Complementar rapidinho essa questão do recadinho. Às vezes a pessoa, ela quer mandar um recado específico para alguém. É horrível isso. Para alguma IC. Para alguma questão específica, para alguma coisa que ela se achou vítima, alguma coisa assim. Isso fica muito explícito, né? Às vezes a gente percebe em verbetes, assim... recados criticando a inversão, tipo assim, né? Alguma coisa, né, do reciclante que não conseguia a inversão, então rechaça a inversão. E outras coisas assim muito pessoais, Mabel, que a gente tem que alertar o leitor que aquilo, né, não, ou assim, às vezes a gente encontra recados
de crítica, a própria revisão, a própria enciclopédia dentro de verbetes. Essa pergunta me dava a sensação de que a pessoa estava dizendo que o revisor tinha preconceito quando não entendia. Não, parece que é o próprio autor, que na hora que ele põe a palavra ambígua, ele está exatamente, ele está fazendo algum eufemismo, ou ele tem um preconceito enrustido em relação àquilo. Me parece que é isso, né? Mandar recado não quer dizer não se posicionar. Se posicionar, sim, mas esses recados, assim... e essa questão que você falou antes de cosmoética, esse entrelinhamento que... Né, não é entrelinhamento, a pessoa está de má intenção. Querendo dar uma cutucada, né, uma alfinetada em alguém, alguma coisa. Então fale. Pois então, é aí que aparece a personalidade do autor no texto. Ele não tem coragem de chegar e falar, escuta, Mabel. Ele vai mandar um recadinho através de um texto, porque sabe que você vai ler. Agora, isso não é cosmoético. Uma vez eu escrevi um artigo na Scripto que eu falava alguma coisa disso, que texto não é desabafo, não é dor de cotovelo, não é lugar para lamúria, não é lugar para cotoveloma. Em algum lugar eu escrevi isso, de Muro de Lamentações, porque o texto não é para isso. Agora, o texto é para esclarecer. Mabel, pensa a questão da pessoa, o quanto isso é sério. Aqui a gente fala tanto do grafo pensene, qual é o rastro de interprisão que esse autor está deixando em utilizar essa palavra ambígua de propósito com má intenção. Olha, eu vou dizer uma coisa. Gente, isso é muito sério. Eu conheço gente que passou por Melex, segundo o professor Valdo, porque deixou o texto ambíguo. E o texto foi usado de maneira equivocada depois. E essa pessoa teve Melex. Você veja que a responsabilidade, ela usa ambiguidade e ela dá margens para as pessoas pensar o que quiserem. O que quiserem. Ela não se posicionou. Não, isso aí não dá certo, não gente. dá certo. Não, vai dar na cabeça da pessoa. Vai dar na cabeça. Mais dia, menos dia. Presta atenção. Presta atenção, porque isso é batatófilo. Essa pessoa precisa ler um pouco mais sobre a seriedade da grafopensenidade. É verdade. E quantas vidas já pensou para desfazer isso? Não, depois de publicado. Não, e às vezes, às vezes é até meio inocente, meio na brincadeira. Pois é. Mas é por isso que... leva na cabeça. Leva na cabeça. Leva na cabeça direto. Estrangeirismologia, página 1. Poderia nos explicar um pouco como é o seu scriptorium, favorecendo a concentração mental? O meu pessoal? O meu scriptorium? Olha, o meu scriptorium, ele é muito personalizado, lógico, né? Eu tenho lá uma bancada que ela tem uma extensão boa, assim, né? Ela não é muito larga, não, mas ela é comprida. E eu procuro deixar... Eu tenho o meu laptop, eu tenho as minhas canetas marca-texto, eu tenho aqueles papeizinhos coloridos, né? Para deixar assinalar. Eu tenho um potinho, assim, cheio de canetas. E bem na minha frente, assim... né, na parede, no meu scriptorium, eu tenho, assim, do meu lado direito, eu tenho uma claridade, eu tenho umas 2 janelas, assim, então entra aquela claridade, e na frente, nessa parede, eu coloquei um mapa mundi. Então, por que eu coloquei isso? Também para sanar um trafor meu, né? Estou lendo lá um livro de história, eu gosto de me localizar onde é que está aquilo no mapa, por causa da memória visual. Então, eu tenho aquele mapa mundi ali na frente, eu tenho livros, eu tenho uma estante que é só livros sobre conscienciologia, eu tenho uma parte da estante que tem só os livros sobre história, eu tenho uma outra parte que são livros interdisciplinares. Eu tenho, acho que umas duas prateleiras que são só dicionários. Eu tenho outra prateleira que são só estrangeirismologia, são livros com expressões estrangeiras. Então, o meu scriptorium, ele favorece a minha concentração mental, porque ali eu não levo nada que seja fora, que tenha o conteúdo dos livros. Eu coloquei também uma cadeira para sentar na hora que tem que dar tem livros que a gente gosta de ler na bancada, né? Agora tem outros livros que a gente gosta de ler sentado. Claro, na poltroninha. Na poltroninha. E aí você pega aquele livro, uma caneta, uma xícara de chá, um cobertorzinho.
Isso faz parte, sabia? Claro que faz. Isso faz parte. E isso tudo ajuda, e junto nesse escritório que favorece a concentração mental, mesmo quando você está sentada nessa poltrona com uma cobertinha, uma xícara de chá, tem junto ali um caderninho de folhas em branco ou um bloco de anotações, que aquela leitura vai te trazer outras ideias. Essa é a melhor parte. É a melhor parte desse escritório favorecendo a concentração mental. E quando eu me pego nessa cadeirinha, com a cobertinha e a xícara de chá, eu já faço a minha ansioliticometria. Eu já vejo o quanto eu já conquistei de acalmia para poder me deixar ali, entendeu? Então, quero dizer aos tertulianos e teletertulianos, vai nevar no Paraná de domingo para segunda. Nevar. Então, veja, o cobertor, o chá, a poltroninha, e o livro fica perfeito. Tá certo? Estrangeirismologia, página 1. De que forma funciona a glasnost aplicada à produção gráfica? Pois não. Aqui vale uma explicação um pouquinho maior. Glasnost, é bom lembrar que ele é o amparador da IC Conscius, né? O que é glasnost? Glasnost é transparência. E uma das características desse amparador é a comunicabilidade. Esse amparador, ele não usa nunca, de modo algum, de ambiguidade. Ele é claro, ele é objetivo, ele é assertivo, ele é pontual. Então, eu trouxe ele aqui para dentro desse verbete, que tem tudo a ver com uma comunicação assertiva, que é a glasnost, a transparência, a pontualidade, a assertividade aplicada à produção gráfica. Então, não perca tempo com... Claro, um eufemismo ou outro para enriquecer o texto, tudo bem, mas ambiguidade, procure tirar do seu texto. Seja transparente, que isso só vai ajudar você na sua trajetória evolutiva. Quanto mais glasnost, melhor. Fatologia, página 2, final da 6ª linha, de baixo para cima. Poderia comentar a crescente autoestima intelectual com relação ao título? Deve ser o título do verbete. Olha, quando você começa a ter apreço pelo texto, lógico que a autoestima aumenta sim. Porque isso mostra o respeito que você tem primeiro por você mesmo e depois pelo leitor. Mas antes, vem assim, o respeito por você, o respeito pelo revisor que vai ler o seu texto, que você não sabe nem quem é, às vezes você não conhece. A gente tem que lembrar que tem aquelas revisões duplo cego, que a gente não fica sabendo quem foi o revisor. Sim, o revisor não fica sabendo quem foi o autor, né? E o autor, às vezes, não sabe quem foi o revisor, né? Que é o duplo cego. Tanto o autor quanto o revisor é uma incógnita, né? E aí essa autoestima aumenta quando você recebe o texto e vê que aquele texto foi bem escrito, que ele está com as... Veja, um texto bem escrito não é um texto rebuscado. Um texto bem escrito é um texto que ele não enrola. Ele tem coesão, coerência, exato. Tem lógica. Ele vai direto ao ponto. Ele tem uma lógica na apresentação das ideias. E aqui eu quero fazer um chamado para a questão da chapa verbetográfica. Quem tem dificuldade em orientar as ideias na hora que vai escrever um texto, faça um verbete antes. Às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer um artigo antes do verbete. Eu sugiro, faça um verbete antes de fazer o artigo. Porque o verbete, ele tem toda uma ordenação. E isso faz com que a gente fique com uma retilinearidade pensênica na hora que a gente vai escrever. Cada assunto tem a sua casa dentro do verbete. E isso ajuda muito. Quando você vai escrever um artigo, você já vai estar com essa retilinearidade pensênica que foi exercitada com a chapa. Então, claro que a autoestima aumenta, e isso é um produto que está disponível para todos nós. Se candidate a ser revisor e experimente isso daí também, e seja revisor do próprio texto. Revise 1, 2, 3 vezes, mantenha distanciamento e comece a exercitar a autoestima com o seu próprio texto. Paradoxologia, página 3, 3ª linha, de baixo para cima. Pode falar sobre o paradoxo
de o revisando veterano errático poder esnobar o revisor empenhado resolutivo? O paradoxo de o revisando veterano errático poder esnobar o revisor empenhado resolutivo. Isso daqui eu tirei num verbete também que está na enciclopédia. Em outras palavras, o paradoxo de o autor veterano errático poder esnobar o revisor empenhado resolutivo. O que acontece aqui? Às vezes o autor veterano, o revisor não é tão veterano quanto o autor. E o autor desdenha o revisor. Exatamente. É isso que você está falando. Exatamente. O autor desdenha o revisor. Isso não é assistencial. Não, nenhum. De modo algum. Não. Então, o revisor, às vezes, ele tem uma contribuição tão grande para dar para aquele autor, e o autor, infelizmente, perdeu a oportunidade de ser assistido. Perfeito. Na frase enfática, página 5, olha lá, o apreço com 2 S's é no sentido de apressar ou está trocado? Não está trocado. Isso daqui foi colocado justamente para isso mesmo. A consim revisora, quando desenvolve o apreço com cedilha, o apreço, o carinho, o gosto, o zelo pelo texto, ele não vai querer se apressar na grafopensenidade. Por que ele não vai se apressar? Porque uma grafopensenidade, ela envolve não só... o texto não é uma batata quente. A gente não pode fazer do texto assim, entreguei. Quer ver coisa pior? Faça um texto que 10 páginas. A pessoa, ao invés de ela fazer uma pesquisa e colocar ali 6 páginas, o texto é até 10. Isso quer dizer que ele pode ter 4, ele pode ter 6, ele pode ter 8, ele não precisa ter 10. E muitas vezes a pessoa fica tão ansiosa querendo entregar 10, 15, 20, que ele enche de nada o texto, de palavras que não precisava, vai do nada para o lugar nenhum, não tem uma reflexão, não tem uma argumentação. Então a gente evita essa pressa, né? Esse apressar, esse apreço sobre a grafopensenidade. E, paradoxalmente, isso beneficia a obra, beneficia o livro, o artigo, o verbete, pois o ato da releitura, a sua releitura de autor sobre o próprio texto, faz você qualificar, predicamentar, faz você tornar o seu texto mais assistencial. Megapensenologia, página 1, última linha. Pode expandir o megapensene trivocabular, grafopensenidade, apresentação autoral? Claro. É um pouco disso tudo que a gente vem falando até agora. Os seus grafopensenes são a sua apresentação. A sua apresentação autoral, a sua apresentação pessoal. Você veja que você, publicando um livro, ou então publicando um artigo numa revista, ou até mesmo os verbetes. Você publica um verbete na enciclopédia, ele é acessado através da internet por quantas pessoas, de quantos diferentes países. Então, é a sua apresentação através desse texto, pelo tema que você publica, pela palavra que você usa. É isso. Ortopensatologia, página 1, segunda linha. Da primeira ortopensata, o que significa a exatidão entre a forma e o conteúdo do texto? Vamos ler aí a ortopensata. Equilíbrio. Quem escreve não deve esquecer que sempre se pode enriquecer o equilíbrio e a exatidão entre a forma e o conteúdo do texto ininterruptamente. O que o professor Valdo trouxe aqui para nós? É a questão do conforto, né? A gente não... Nós colocamos aqui, ali na fatologia, o apreço pela apresentação textual. Não basta só ter o apreço pela apresentação textual. Você precisa ter o equilíbrio e a exatidão entre a apresentação do conteúdo e a apresentação do texto. Isso é fundamental, esse equilíbrio nessa exatidão, para a gente não ser excessivo. Às vezes, tem textos que a pessoa apresenta a ideia, passa 3 parágrafos, ela reapresenta a ideia.
Aí lá no capítulo 5, ela representa a ideia que está lá no primeiro capítulo. Não precisa. O leitor é inteligente, ele sabe que já foi falado aquilo, então não precisa repetir. Quando se faz isso, o próprio autor perde a oportunidade de desenvolver mais argumentação, de apresentar outros vieses, de apresentar outro tema. Então isso está dentro do apreço textual, o equilíbrio. Tecnologia, página 2, primeira linha. Poderia expandir a técnica da síntese e a técnica da autocognição na última linha? Uhum. Então, são duas técnicas, na verdade. A técnica da síntese e a técnica da autocognição. A técnica da síntese, o professor Valdo também falava muito, né? Análise e síntese, análise e síntese. Então, o verbete é um exemplo típico da questão da técnica da síntese. Em palavras, por exemplo, aqui vamos pegar a antonimologia, descuido grafopensênico. Isso daqui é uma síntese em relação ao que o verbete não é. Ele não é. Né? Esse apreço textual não é o descuido grafopensênico. Então, a síntese é toda uma elaboração que você faz do pensamento de tentar colocar em poucas palavras a análise que você fez. Que é um outro exemplo, as epígrafes, o apostilhamento que o professor Valdo trouxe para nós dos textos. O apostilhamento é a síntese do parágrafo, né? Aquela epígrafe que ele apresenta. Então, é essa técnica da síntese, de você escrever do modo apostilhado, de você escrever um verbete. E a técnica da autocognição, essa técnica, eu retirei ali do Léxico de Ortopensatas, ela está lá na página 160, deixa eu ver aqui. Na página 165, quem quiser fazer a consulta. Mas o que é essa técnica da autocognição? É reconhecer os enganos, mesmo os improváveis. E também reconhecer os êxitos, mesmo aqueles considerados improváveis. Então, essa pessoa que apresentou, que mandou uma pergunta falando sobre a autoestima, né? Uhum. Isso daqui está dentro da técnica da autocognição. A autoestima, ela é adquirida não só pelos acertos, mas também pelo reconhecimento dos erros. Essa técnica da cognição, mesmo os improváveis. Quer ver? E aí a gente consegue desenvolver a paciência e a parcimônia também. E vem ao encontro daquele verbete que você apresentou na segunda-feira, né, do autocomedimento cosmoético. Quando a gente começa a pensar assim, os improváveis, às vezes o revisor não entende o que o autor quis falar. Não. E em vez do autor, e o que acontece? É aquele engano improvável. Então, em vez do revisor dizer assim, pô, o autor, aquele revisor lá não entendeu o que eu quis dizer. Poxa, será que não tem aqui, não está improvável essa minha... Considerar essa questão do erro improvável, sabe? Do engano, reconhecer esse engano mesmo que ele seja improvável. E às vezes a forma não está ajudando também. Às vezes a forma não ajuda. Então a técnica da autocognição é essa, esses reconhecimentos. Se você quiser ler um pouco mais, vale a pena acessar aí o Léxico de Ortopensatas, da página 165. Professora Nina Rosa, como qualificar e manter heteroapreço ao ler livros históricos redigidos sem o conhecimento real de fatos históricos? Isso é a coisa mais boa que tem. Olha só, o livro de história é gostar da história. Eu sou historiadora, mas eu não conheço todos os fatos históricos. Claro. A gente está aqui conversando, nós vamos ter aí um evento que a Enciclosapiens está promovendo no dia 19 e 20 de agosto, que é do Iluminismo à Pariluminismologia. E, embora eu seja historiadora, eu não sei todos os contextos dessa época. Eu vou buscar livros, vou me informar, vou estudar. Então, o fato da pessoa não conhecer o fato histórico é o melhor incentivo que ela tem de ler um livro sobre aquele fato histórico. Com isso, ela vai... Gente, o livro de história, e aí não é querer puxar assado para a questão dos historiadores e da disciplina de história. Mas quanto mais a gente lê
sobre a história, mais a gente quer ler e quer conhecer. Porque ela é tão diversa, tem tantos vieses. E os historiadores, eles trouxeram uma liberdade tão grande de se escrever a história, que hoje se escreve sobre tudo, até sobre a história do nariz, a história da boca, a história do alimento, a história do cabelo. Hoje se tem uma diversidade. A história das bebidas, achei ótimo. A história das bebidas. A história do mundo através da pesquisa de 5 bebidas. É. Gente, olha só, se você... É interessantíssimo. Muito. E olha só, você tem uma caneta na mão. Você pode escrever a história da humanidade só tendo objeto de pesquisa uma caneta. Uma caneta. Então, a história, ela nos dá uma visão ampla sobre tudo. E quanto mais livro de história você lê, mais associações você vai fazer em relação a todos os fatos históricos e você vai se inserir dentro desse fato, como um sujeito histórico também. Seu apreço pela escrita é dessa vida? Ou você lembra de alguma personalidade consecutiva relacionada à área textual? Olha, eu acho que o apreço que eu tenho pelos textos, pela leitura e pela escrita, não é dessa existência. Eu me lembro que quando pequena, na nossa casa, o quarto dos nossos pais e o meu e mais das minhas irmãs também, era uma peça grande e não tinha parede. Mas os guarda-roupas dividiam os quartos. Então tinha uma lâmpada no meio, né, que era gerenciada pelo pai e pela mãe, e que iluminava os 3 quartos. Chegou a hora de dormir, vamos dormir, mesmo sem sono, vamos dormir. E eu queria ler. E eu ganhei de um tio, ao qual eu agradeço, que ele era um tio-avô, ele tinha uma banquinha no camelô. E sempre ele me trazia um presentinho, eu adorava. E uma vez ele me trouxe uma ferradura. Ela era verde-limão e o botãozinho era uma margarida. E eu pegava era um chaveirinho. Uhum. Foi o melhor presente que eu ganhei. Eu pegava, quando diziam que ia apagar a luz, eu dizia, eu cobria a cabeça, pegava o que eu estava lendo. Gente, eu tinha o quê? Uns 7 anos. E eu pegava aquela ferradurinha, que era a ferradurinha da sorte, olha só. E ficava lendo, embaixo das cobertas. Era uma lanterninha, mas era um chaveiro. Era um chaveiro, lanterninha, bem bolado, era um chaveirinho. Né? E eu ficava lendo ali até dormir. Até sono, né? Então, isso vem de outras vidas, sim, mas eu eu tenho a desconfiança de uma personalidade consecutiva, mas eu ainda preciso estudar. E essa personalidade, ela estava envolvida com as questões da história. Então, eu preciso cuidar para a questão da obviedade, essa coisa toda, mas eu ainda não tenho esse estudo com profundidade. Mas que eu tive isso no passado, eu tive. Trinomiologia, página 3, terceira linha. Comente o trinômio apreço textual, cápsula do tempo, autorrevezamento multiexistencial. Isso também a gente vem falando aqui ao longo da tertúlia, de outra maneira, né? Esse nosso apreço textual, a gente precisa qualificar cada vez mais o apreço textual, cuidando cacófotos, cuidando palavras belicistas, cuidando aí as ambiguidades que foi trazida. Porque o texto, ele é uma cápsula do tempo. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos acessar esses textos aí. Não é dito por mim, isso foi dito e chancelado pelo professor Valdo para todos nós. E ela é o autorrevezamento multiexistencial, sim. O professor Valdo coloca, acho que foi no Lexo de Ortopensatas, né, que o objeto mais sério do cérebro está no DAC. Está no DAC, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que o objeto mais sério da nossa existência, do cérebro, né? Tu lembra? Depois do cérebro é o livro. Claro. Que o objeto mais sério depois do cérebro. Faz o download, né, do cérebro. Exato, faz o download. Então, por isso que esse trinômio aqui é importantíssimo. É o nosso autorrevezamento. Gosto da conscienciologia, mas penso que muitas vezes os conscienciólogos usam o termo religião de forma muito geral, sem entender o processo histórico. Aliás, religião vem do cristianismo, o islamismo, por exemplo, não é religião e sim lei universal. Pergunta à verbetógrafa se já leu autores escolásticos e se sim, se poderia explicitar.
Olha só, depende muito do ponto de vista, essa questão da religiosidade, depende muito dos valores que a gente desenvolve ao longo da existência. Quando eu tinha lá meus 9 anos, bom, primeiro eu estudei num colégio metodista. Esse colégio metodista, ele fazia uma maratona todos os anos, reunindo todos os colégios metodistas. E essa maratona era uma maratona intelectual. E dentre os livros que eles, dessa maratona, a gente lia a Bíblia. E participava de maratonas sobre o que acontecia. Então, lá nos meus 9 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteirinha. Então, historicamente, o professor Ovaldo mesmo falava, a Bíblia, ela tem muitas passagens que é uma guerra só. Ali tem guerra, ali tem prostituição, ali tem... ela é tida e vendida como um livro santo. Esse já é o problema. Esse já é um problema. Né? Agora, por exemplo, tem livros, e eu estou procurando um desses que eu quero ler e ainda não li, que é o livro São Luís, que é a história do rei São Luís IX da França, que foi canonizado. Ele foi canonizado há pouco tempo, quer dizer, desculpa, há pouco tempo não. Ele teve, entre a dessoma e a canonização, foi um tempo muito curto. Muito curto. E esse livro está esgotado. Eu mandei um e-mail lá para... Editora Record, eu espero receber aí o retorno, se não receber eu vou mandar outro e-mail também, para saber a questão da edição. Não. E aí o que acontece? É um livro que eu quero ler. Por que eu selecionei esse livro para ler? Porque ele foi escrito por um historiador. Esse historiador é o Jacques Le Goff, é um historiador que já é uma consciência, ele é um historiador sério. E eu quero ver o que ele está trazendo a respeito dessa personalidade, porque provavelmente, e já é um perfil do autor e da própria profissão de historiador, ele vai me apresentar os dois lados. O lado do Luís, né, o São Luís, o Luís IX, enquanto rei, enquanto consim, ele promoveu, para vocês terem uma ideia, ele promoveu 2 cruzadas. E depois ele foi canonizado. Né? Então eu quero ver ali. E outra coisa, gente, esse São Luís, ele foi o amparador da constância no no livro Cristo Espera por Ti. Então eu estou curiosa para saber um pouco mais sobre ele. Encontrei ali na holoteca, eu estava lá essa semana, estive lá para procurar isso, encontrei um pequeno livrinho que falava sobre Santa Rita e São Luís. Então, eu acho que assim, quando a gente recolhe esses livros para ler, a gente precisa saber quem é o autor, qual é a abordagem que ele vai fazer e o que isso vai trazer para nós enquanto conhecimento. E sempre mantendo a criticidade. A gente sabe que na conscienciologia, por que se fala tanto na religião de uma maneira que alerte as pessoas, né? Porque, em geral, no mundo que a gente está vivendo hoje, aqui nessa SOCIM, nesse planeta, a religião é um dogma, a religião é algo que cerceia as pessoas. Ela tem o lado positivo? Tem. Ela tem o lado positivo, sim, que enquanto a pessoa está na trajetória evolutiva dela, naquele momento, é o melhor que ela pode fazer. Aquilo ajuda. Aquilo, às vezes, faz com que um pai de família deixe de beber e deixe de bater na esposa. Porque a lei divina dos 10 mandamentos diz que não é para ele fazer isso. Né? Então, tudo tem o seu momento e cada um tem que analisar aí a sua questão e ter criticidade em relação a isso. E na conscienciologia, essa questão religiosa, ela não existe, porque, imagina, você faz TENEPS, você tem contato direto com o seu amparador, tem outras consciências aí evoluídas, voltadas para o desenvolvimento mental somático, para fazer assistência de alto nível, dando autonomia para as pessoas. A religião, ela tira a autonomia. O problema da crença, né? O problema básico é a dogmática, a crença e a fé sem racionalizar, sem raciocinar, sem experimentar. A conscienciologia, ela tenta, pelo princípio da descrença, né, trazer a pessoa para o experimento pessoal, para que ela desenvolva, né, um desenvolvimento próprio a respeito do que pode ser real, o que não é, o que está mais próximo de uma realidade próximo, que a gente nunca está mesmo naquilo, né? Enfim, então o autoexperimento ele diminui, né? Ele minimiza essa dogmática e
essa fé absurda e cega a respeito de qualquer coisa, né? Nesse sentido que a Conscienciologia faz o alerta. Faz o alerta e é uma grande contribuição. O problema é da dogmática. Exatamente, a dogmática. A dogmatização do conhecimento. Não se questiona o benefício em relação aos diferentes níveis evolutivos que a religião traz, mas a questão da dogmática mesmo. A dogmática é um negócio sério. Trinomiologia, página 3, primeira linha. Favor ampliar o trinômio. Solilóquio não registrado, publicação desperdiçada, autorrevezamento multiexistencial comprometido. Claro. Vamos pegar aí uma situação da pessoa sentada lá na poltroninha, lendo um livro, e aquele livro trouxe, assim, uma autorreflexão muito boa. E a pessoa não registrou. É uma pena. A pessoa não registrou, ela poderia ter feito uma publicação, ela desperdiçou essa ideia. Talvez isso fosse até uma ideia inata, uma verpom, e ela desperdiçou por quê? Porque do resultado daquela reflexão, ela não registrou nada. E isso, o autorrevezamento multiexistencial fica comprometido. Quando você começa a fazer essas paradas, sabe, você lê, por exemplo, que livro bom para você ter uma expansão cognitiva, mental somática, é o DAC. Gente, se você pega e seleciona o DAC para ler, você vai começar a ter primeiro que você vai entrar numa outra dimensão. E você percebe a presença dos amparadores trazendo uma temática. Você anota aquele tema, é um tema para verbete. E você, passado um tempo, não desenvolve, você desperdiçou. Aí os amparadores vêm e investem mais um pouquinho. Lá pela terceira, quarta vez, você vai ler aquele livro que é espetacular mecanicamente. Você vai chegar ali, começou no início da página, quando você chegou no final, você ficou obnubilado e você perdeu, você não sabe nem o que leu. Então a gente não pode ter esse desperdício aí em relação ao solilóquio das leituras. Registrando, né, gente? Poderia ampliar mais sobre a técnica do apostilhamento? E onde encontrar livros sobre essa técnica? Sim, essa técnica do apostilhamento, se não me engano, está no manual de redação da Conscienciologia, não tá? Eu coloquei aqui a técnica do apostilhamento, não, acho que foi só porque a gente falou, né? Aqui não tá. Mas a técnica do apostilhamento você encontra no manual de redação da Conscienciologia. O que é essa técnica? Essa técnica que o professor Valdo trouxe é uma ideia por linha, né? É uma ideia por parágrafo. Então você faz assim, você escreve um parágrafo e você tira o suprassumo daquele parágrafo e coloca essa palavra em destaque. Quando os livros da Conscienciologia são assim, o verbete é assim. Então quando você vê aquela palavra, você já sabe que o autor vai estar falando sobre aquele tema dentro daquele parágrafo. Eu não sei se vocês querem contribuir com a técnica do apostilhamento. Não, é a técnica, quase que meio que enciclopédia do Valdo, né? Ele traz a epígrafe, né, que é o resuminho daquele parágrafo, ele traz a ideia, no sentido que é meio matemático, né? Chega a ser meio matemático o texto, para diminuir a carga literária, vamos dizer assim, porque fica mais objetivo. Mais claro, mais transparente. Paradoxologia, página 3, terceira linha. Pode elucidar o paradoxo de o revisor bem intencionado poder assediar o revisando? Sim. O revisor bem intencionado é aquele que recebe o texto do autor, ele conhece aquele tema e ele quer ser mais autor do que o autor. Esse é o revisor bem intencionado. Então, aí ele coloca lá... ele dá várias sugestões daquilo que o autor queria escrever, né? Mas naquele não é o foco do autor. Então, ao invés dele ajudar, ele está bem intencionado, mas ele acaba fazendo uma interferência no texto que não contribui. Então, ele tem que fazer o ideal seria ele fazer uma contribuição dentro daquilo, ampliando o tema, e não interferindo, dizendo o que o autor deveria fazer de incluir temas que às vezes o autor nem estudou.
Nem o foco. E nem o foco. Você sabe que muitas vezes a gente vê isso na academia, né? Tem uma banca lá de professores, e aí o professor diz assim, eu senti falta na sua dissertação, na sua tese, na sua monografia, de papapá, e dá uma aula para o aluno. Tem que ter paciência nesse caso. Aí todo mundo para e fica escutando aquele ego exacerbado vindo para fora, que não está contribuindo com o debate, não é o tema, fica totalmente deslocado, mas ele se sente bem porque o ego dele está mostrando aquilo que ele sabe que o outro não sabe. Então, mas dá vontade de falar para ele, o senhor não vai escrever sobre o assunto? Exatamente. Então, esse revisor, ele precisa escrever e deixar o autor agora, seguir o caminho. revisor bem intencionado é esse. E o revisor mal intencionado é aquele que tem cotoveloma do autorando. É bom a gente deixar claro isso, certo? Que também acontece. Que também acontece. E aí vem, às vezes, a pessoa diz assim, pois eu ia publicar, mas a Marilu já publicou. Então, tem tudo isso na hora da revisão. Tem tudo isso na hora da revisão. E aí, às vezes, há um rechaço até do texto, né? E a natureza humana não falha. Paradoxologia, página 3, final da 6ª linha. Pode expandir o paradoxo de um revisor veterano aprimorar-se com um autor estreante? Claro, essa é a melhor dupla. É a melhor dupla. Por quê? Porque o revisor veterano, cada texto que ele recebe, ele não está interessado se o autor é veterano ou se o autor é estreante. Claro que essa informação sempre é adequada para ver o quanto o autor precisa de ajustes aí na forma, né? E na troca das palavras. Mas todo texto que o revisor recebe, o revisor, no caso aqui desse paradoxo, o veterano, é um conhecimento que ele agrega. Quantos textos, às vezes, o revisor recebe que ele tem ideias só da leitura daquele texto, sabe? Então, o aprimoramento, às vezes o autor estreante, ele é tão primoroso, ele traz palavras novas, ele traz uma abordagem diferente pelo esforço intelectual, sabe? Então, isso daqui é a dupla perfeita. E às vezes também, Nina, eu vejo que, por exemplo, mudou a língua portuguesa. Aí o autor veterano, ele está acostumado a escrever de um jeito, mas aquele que chega já está mais atualizado. Não só na coisa da língua, na coisa da tecnologia também. Né? Às vezes chegam tecnologias novas, softwares que facilitam correção. Então, tudo isso, quem é veterano, quem é mais antigo, vai ganhar se ele tiver um parceiro que ajuda nessa parte, que atualiza. Somos nós, os jurássicos. Nós jurássicos, que grande dificuldade a gente tem para... Mudou a língua portuguesa e agora? O que eu faço? Estou perdido. Então, o revisor ele vai atualizar, né, constantemente o escritor. Eu adoro os meus alunos porque eles me ensinam tudo isso. A gente deve. Isso é o que a gente estava falando, a postura horizontal, sabe? Nós somos todos aí aprendizes, vamos lá, um ensina o outro e fica tão melhor, né? Fatologia, página 2, final da 4ª linha. Como revisora, quais os diferentes estilos de escritas que você encontra? Bom, tem vários estilos de escrita, dependendo aí do objetivo do texto, né? Por exemplo, tem aquele estilo de escrita que ele é estritamente acadêmico. Ele é aceito na academia, né? O autor ele já se pauta bastante nas fontes, no referencial. E aí, quando a pessoa vai ficando mais veterana, né? Ela já não se apoia mais tanto no referencial. Porque ela já criou uma massa crítica, é aí que entra a nossa fase da contribuição. Não basta retribuir, a gente precisa contribuir. E isso faz diferença no nosso estilo de escrita. Então, tem o estilo de escrita. O verbete, a chapa verbetográfica é um estilo de escrita bem diferenciado, bem definido. Quando você, por exemplo, os 700 experimentos, ele é um outro estilo de escrita bem definido dentro da conscienciologia. Um outro livro, por exemplo, o DAC. O DAC, o professor Valdo já trouxe um outro estilo de escrita,
O léxico é outro. O léxico é outro. Pensatas. São pensatas. Um outro estilo de escrita, por exemplo, o relato. O relato a narrativa. Já é um outro tipo, né? A narrativa. Então, tem diferentes tipos de escrita que a gente vai se adequando e utiliza palavras mais... Por exemplo, o texto técnico é outro estilo de escrita. Até tem muita dúvida na nossa comunidade em relação a texto técnico, né? As pessoas escutam, mas eu preciso, para poder publicar um livro, escrever um texto técnico. E elas, não sei, é uma fantasia em relação a isso, como se só pudesse ser assim, né? E se não, se a gente olhar os nossos livros de Conscienciologia, existem vários estilos. Existe narrativa, o apostilhamento, o relato. Então, quer dizer, a pessoa é livre, contanto que tenha lógica, tenha coerência, tenha coesão, né? Tenha uma ideia para passar, tá ótimo a maneira que ela escreve. E outra coisa, existe também o estilo ilustrativo. Tem. Né? A gente tem aí o livro Bárbara vai às estrelas, alguma coisa assim. Alice. Também. É ilustrativo. Quer dizer, não importa isso, o estilo a pessoa faz. O problema não é o estilo, o problema é ter começo, meio e fim, ter conteúdo, ter argumento, ter ideia. Coesão, ter coerência, é isso que importa. Isso que importa. Não é o estilo assim que tem que ser desse jeito, né? Que tem que ser apostilhado. Não tem que ser nada. A gente olha que tem vários estilos aí. O importante é a pessoa passar o recado, né? Cosmoético. Pensando no revezamento. Gente, então nós estamos chegando aí ao final. A gente agradece muito a Nina Rosa pela excelente defesa. Agradecemos os tertulianos, os teletertulianos. Muito obrigada, até amanhã e a gente passa para os nossos recados. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 30 perguntas online respondidas. Teremos 2 recados. Ana Séries, sobre o curso Valores Evolutivos da Juriscons, e eu vou falar sobre o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Olá, boa tarde. A Juriscons oferece o curso Valores Evolutivos, nos dias 27 e 28 de maio, com o professor Roberto Almeida. Você conhece os seus valores evolutivos? Quais as maneiras de lidar com o seu conflito de valores? Os valores evolutivos norteiam escolhas, decisões, interesses e prioridades da consciência. O objetivo do curso Valores Evolutivos é compreender a parafisiologia do sistema de valores conscienciais, catalisar a repercussão de megacons relativos aos valores intermissivos, desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência de valores cosmoéticos, promover mudanças na vida a partir da reciclagem de valores. Curso Valores Evolutivos, dia 27 e 28 de maio, sábado, 8h30 às 19h30, domingo, 8h30 às 16h30. A Juriscons fica no Discernimento. Inscrições pelo telefone 45 991 11 6263. Obrigada. O curso de campo da Enciclosapiens, com o nome Pangrafologia Verbetológica, vai acontecer nos dias 26 a 28 de maio de 2017, então daqui 2 semanas. No campo será aplicado a técnica das 3 cadeiras do professor Valdo, né, que ele escreveu no DAC, um verbete sobre isso, um verbete do DAC chamado Grafopensenologia. Se vocês quiserem mais informações sobre esse verbete, ele foi apresentado junto com o verbete para a clínica. Os epicons do curso serão a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito, e vai acontecer no campus da OIC. As vagas são limitadas, né? As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC
ou por telefone 45 2102 1499. O verbete de amanhã é sobre ruído emocional, pela especialidade psicopatologia, com verbetógrafo, professor Marcelo Cover. Muito obrigada pela participação de todos. Até amanhã.